Ele foi um dos 12. Um homem de alma pura, escolhido entre os esquecidos de um povo oprimido. Seu nome? Bartolomeu. Seu destino? Ser esfolado vivo pela fé que abraçou sem reservas. Nesta jornada, você vai conhecer quem foi Bartolomeu antes e depois do chamado, sua caminhada ao lado de Jesus, suas missões, milagres, martírio e o legado que ainda ecoa nos alicerces da igreja. Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia, atualmente conhecida como Cafr Cana, no norte de Israel. Seu nome completo era provavelmente Natanael, filho de Tolmai, pois Bartolomeu vem do aramaico Bartolmai, que significa justamente filho de Tolmai. Tolmai, seu pai, era possivelmente um agricultor ou vinicultor local, um homem respeitado na comunidade por sua fidelidade à lei de Moisés. Embora não haja menção direta sobre sua mãe ou irmãos nos evangelhos, é bastante provável que Bartolomeu tenha crescido em uma família numerosa, como era comum nas vilas da Galileia. Desde cedo, participou das atividades familiares no campo e na sinagoga, aprendendo a tradição oral, a leitura das Escrituras e o valor da honestidade e da fé. A casa onde cresceu provavelmente era feita de pedra, com telhado plano de barro, e ficava junto às plantações de figueiras, oliveiras ou parreiras. A vida era simples, mas marcada por rituais religiosos, orações diárias, leitura da Torá no sábado e peregrinações a Jerusalém durante as grandes festas. Essa base sólida ajudou a formar um homem profundamente reflexivo e justo. Ainda jovem, demonstrava grande respeito pelas tradições e forte senso crítico diante de qualquer discurso religioso vazio. Não era militante como os zelotes, nem corrompido como os publicanos. Era um israelita autêntico, íntegro, estudioso e fiel à esperança messiânica que pulsava no coração do seu povo. Com cerca de 30 anos, já adulto, Bartolomeu passou a ser chamado de Natanael. A mudança de nome, comum na época, pode indicar maturidade espiritual ou um novo papel na comunidade. Foi nesse período que aconteceu seu primeiro contato com Jesus, por intermédio de Filipe. Após o chamado, sua vida mudou radicalmente. Bartolomeu abandonou tudo: ofício, status, segurança. Tornou-se discípulo itinerante, pregador, testemunha do reino. Sua convivência com Jesus moldou sua personalidade, aprendeu a ouvir, a discernir, a perdoar. Testemunhou milagres, partilhou angústias e esperanças com os outros apóstolos. Era conhecido por sua lealdade e pela sinceridade de coração. Não era dos mais destacados nas discussões, mas sua presença era firme, constante. Após a ascensão de Cristo, Bartolomeu recebeu do Espírito Santo a missão de evangelizar as nações. A tradição cristã indica que ele levou o evangelho a vários territórios distantes e culturalmente diversos, enfrentando resistências locais, perigos físicos e desafios linguísticos. A primeira região visitada por ele teria sido a Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. A Mesopotâmia era uma terra de cidades antigas, como Babilônia, Nippur e Ur, banhadas pelos rios Tigre e Eufrates. Era um centro comercial vibrante, mas também um caldeirão de crenças. Ali se praticava o culto a deuses como Marduk e Ishtar, e havia uma grande diversidade de tradições religiosas babilônicas, caldeias e persas. Muitos judeus viviam na região desde o exílio da Babilônia, o que facilitava os primeiros contatos de Bartolomeu. Sua pregação, porém, exigia coragem. Ele confrontava ídolos com a palavra do Deus único e realizava milagres que chamavam a atenção até mesmo dos gentios. Seguiu depois para a Pérsia, atual Irã, onde enfrentou o zoroastrismo, religião dominante da época. O Império Persa era vasto e bem estruturado, com cidades sagradas e templos dedicados ao deus Ahura Mazda. Bartolomeu encontrou sacerdotes conhecidos como magos,
que dominavam a astrologia e os rituais do fogo. Em meio a isso, pregou a mensagem do Cristo crucificado e ressuscitado, enfatizando o perdão e a vida eterna. Converteu famílias inteiras e plantou comunidades cristãs em meio à cultura persa, onde a palavra misericórdia ganhava novos significados. Passou também pela Arábia e regiões da Licaônia, hoje parte da Turquia Central. Há relatos de que enfrentou perseguições em cidades controladas por cultos pagãos. Um episódio narra que, em Derbe, converteu um grupo de soldados após curar o filho do comandante. Posteriormente, viajou para a Índia, região identificada como a costa de Konkan ou Malabar. Esta região, atualmente parte dos estados de Goa e Kerala, era um ponto comercial marítimo que conectava o Oriente Médio, o Sudeste Asiático e o interior indiano. Bartolomeu chegou por via marítima, convivendo com mercadores e comunidades judaicas já estabelecidas. Ali, pregou em meio a uma rica tapeçaria religiosa formada por hinduísmo, budismo e cultos locais. Construiu pequenas igrejas, ensinou o Evangelho e deixou uma cópia do Evangelho de Mateus, escrito em hebraico. Muitas tradições cristãs da região atribuem a ele e a Tomé o início da fé entre os povos dravídicos. Seu último grande destino missionário foi a Grande Armênia, região montanhosa e estratégica, que compreende hoje partes da Armênia moderna, do leste da Turquia e do sul do Cáucaso. Era uma terra de clãs tribais, reis locais e forte religiosidade. Os armênios adoravam deuses ancestrais e cultuavam o fogo, os rios e as montanhas. Bartolomeu, junto de Judas Tadeu, pregou de cidade em cidade, enfrentando sacrifícios humanos, templos pagãos e resistência dos sacerdotes. Converteu o rei Polímios ao cristianismo após curar a filha dele de uma possessão. Sua influência foi tão profunda que séculos depois, em 301 d.C., a Armênia se tornaria o primeiro estado oficialmente cristão do mundo. Entretanto, sua influência provocou ódio no irmão do rei, que mandou prendê-lo. Bartolomeu foi levado a Albanópolis, hoje identificada com a cidade de Derbent, no atual Daguestão, na Rússia. Lá, foi torturado e condenado à morte. Esfolado vivo e decapitado, entregou sua vida sem renunciar à fé. Seu martírio se tornou um dos mais icônicos da história cristã. Não apenas pela brutalidade, mas pela profundidade espiritual que carrega. Nas artes, Bartolomeu aparece segurando sua pele, não como um símbolo de horror, mas de testemunho. Sua imagem é ensinamento. A carne pode ser arrancada, mas a fé permanece intacta. Após sua morte, suas relíquias foram levadas para Lipari, na Sicília, depois para Benevento e Roma, onde repousam na Basílica de São Bartolomeu, na ilha Tiberina. Há relíquias também em Baku, no Azerbaijão, e em Etmiadzin, na Armênia. É padroeiro dos curtidores, açougueiros e daqueles que enfrentam julgamentos injustos. Para o catolicismo, Bartolomeu é mais do que um mártir. É um pilar da Igreja. Sua vida representa o discipulado silencioso, fiel e profundo. Ele não buscou fama, mas entregou tudo. Sua figura une o Oriente e o Ocidente. É celebrado em 24 de agosto no Ocidente e 11 de junho no Oriente. Seu nome é lembrado na liturgia, sua imagem está em catedrais e seu sangue fecundou continentes. Bartolomeu, o puro, da figueira ao cutelo, da sinceridade à eternidade, um homem que foi esfolado, mas jamais derrotado pela fé. Se esta história tocou seu coração, compartilhe, inscreva-se, porque conhecer os mártires é redescobrir a essência da fé. E a fé, como Bartolomeu ensinou com a própria pele, é o que nos torna verdadeiramente vivos. E você, teria coragem de manter sua fé mesmo diante da tortura? Qual parte da história de Bartolomeu mais te impactou? Você acredita que mártires como ele ainda inspiram o mundo de hoje?
Existem muitas outras histórias nos bastidores.